sua redação, seu texto. Vamos falar de redação em geral, redação de escola, redação de faculdade, redação de TCC, redação de vestibular, redação do Enem. Bom, para você produzir uma redação, você tem que ter um tema, né? Você tem que ter ideias sobre esse tema. E para ter ideia sobre o tema, você tem que ter lido, ter visto coisas a respeito, você tem que ter repertório. De onde vem o repertório? Das suas leituras, justamente, dos filmes que você viu, de tudo aquilo que você vai acumulando como experiência. Não importa que, por exemplo, você tem que fazer uma redação sobre o coronavírus, mas outras coisas que você tenha lido que não sejam exatamente sobre o coronavírus também vão servir como repertório, porque numa redação você pode, enfim, fazer comparações, pode citar autores, deve citar autores, inclusive, né? Bem, coisas importantes na sua redação. Uma dica conforme você for tendo ideias, ir escrevendo-as, mesmo que seja de forma desordenada, e depois tentar ordenar essas ideias em parágrafos. Outra dica importante: leia em voz alta a sua produção antes de dá-la por terminada. Por quê? Ao ler em voz alta, você vai percebendo as repetições. Repetições são entraves na redação, no seu texto. Fazem com que a pessoa que lê acabe se perdendo ou se distraindo na leitura. Então, não faça repetições desnecessárias. O texto escrito, ele já está ali escrito e nós podemos, se perdermos o raciocínio, voltarmos ao que perdemos, aos dados que queremos retomar. Então, não repita expressões ou palavras desnecessariamente, a não ser que isso seja um efeito de sentido que você queira realmente repetir, que haja assim uma uniformidade nessa repetição. Então, ler em voz alta é importante, porque ao ler em voz alta, você vai percebendo essas repetições, aí você vai eliminando-as e também você vai percebendo onde é que faltam as pausas, isto é, pontos e vírgulas. É muito comum que nós vamos escrevendo e não paremos, né? Quando você lê em voz alta, você percebe, você automaticamente dá aquelas pausas, que seriam as vírgulas ou os pontos. E cada vez que você mudar de assunto, você deve mudar de parágrafo, tá? Então, preste atenção nessas dicas que eu dei. Faça o texto, mesmo que uma primeira versão esteja assim meio desconexa, as ideias estejam desconexas, você vai fazer a segunda e a terceira versão até, porque escrever é isso, você faz um rascunho e depois em cima do rascunho você trabalha. Leia em voz alta, perceba onde há repetições, tire, troque mas por porém, troque portanto por assim, dessa forma, não é? Use conectivos, use palavras como mas, entretanto, portanto, mas cuidado para não usá-las de forma equivocada. Portanto, indica uma conclusão ou até indica uma consequência de algo. Por quê? Porque vai indicar uma causa. Por quê? Causa. Mas é uma contrariedade, entretanto, é uma contrariedade, isto é, você contrapõe ideias. Tá? Então, use os conectivos, ou os conectores, ou os operadores argumentativos, como nós chamamos, só que de forma correta, claro, né? Muito cuidado para não utilizar palavras cujo sentido você desconhece. Também não deve utilizar palavras que você não consegue, por exemplo, pronomes relativos, cujo. Não use cujo se você não tem absoluta certeza de como se usa. Então, é melhor escrever de uma maneira mais simples e correta do que rebuscada e completamente incorreta e empolada, né? Releia em voz alta, repito, perceba as repetições, elimine-as, perceba onde há pausas e coloque essas pausas, que podem ser ou vírgulas ou pontos, às vezes inclusive ponto e vírgula. Veja se não seria o caso de colocar 2 pontos também. Cada vez que mudar de assunto, mude de parágrafo, ponto final na outra linha, parágrafo. Uma boa redação de Enem, por exemplo, não é, de vestibular, ela deve ter pelo menos 3 parágrafos, não é? Pensando numa introdução, num desenvolvimento e numa conclusão, ou até 4 parágrafos. Menos do que isso, realmente é impossível que você tenha feito uma boa redação, uma boa dissertação.
tá bom? Não se esqueça também que a terceira pessoa é importante, é a mais indicada. A terceira pessoa é o quê? É não colocar o eu, não se colocar. Você pode se colocar, mas se colocando de uma forma invisível. Então, no lugar de dizer, eu acredito que a crise do coronavírus vai terminar. Não. É possível que a crise do coronavírus termine em breve. Provavelmente a crise do coronavírus terminará em breve. Não, eu acho que terminará. Não, não coloque o eu, coloque acredita-se, pensa-se, é de senso comum. Então coloque sempre, escreva na terceira pessoa, que é melhor, fica mais interessante e parece menos achismo, né? Toda vez que você coloca a primeira pessoa numa dissertação, dá muitas vezes a impressão de que são suas opiniões. E é bom que você coloque, claro, você pode colocar suas opiniões, mas elas ficam mascaradas pela terceira pessoa. A terceira pessoa costuma dizer que é todas as pessoas e pessoa nenhuma. É onde se aloja a impessoalidade. Que é o que a gente pede nos discursos científicos, nos TCCs. Conclui-se que, não é eu concluo que, eu estudei que. Não, este trabalho pretende estudar, não é eu estudo, eu vou estudar. Não, pretende, o trabalho pretende analisar. E é a impessoalidade. E a impessoalidade é a terceira pessoa do singular. É como quando a gente diz choveu. Choveu é a terceira pessoa do singular, só que não é pessoa nenhuma, porque choveu, choveu, né? É um verbo impessoal. É isso, prestem atenção nessas dicas, escrevam as suas redações, os seus textos. Sua redação, seu texto. Boa sorte!